Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga." E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. O povo vai acorrer a João, irmãos e irmãs, João Batista, com a pergunta típica de todo mundo religioso, de todo sentimento religioso. Uma pergunta que aparece tantas vezes, também no próprio Novo Testamento. O jovem rico que pergunta para Jesus: "Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna?" Depois da multiplicação dos peixes e dos pães, o povo pergunta para Jesus: "O que devemos fazer para realizar as obras de Deus?" Quando, no dia do Pentecostes, Pedro prega o anúncio da ressurreição de Cristo à multidão, o povo, arrependido dos seus pecados, pergunta: "Então, o que nós devemos fazer?" E aqui é a mesma coisa. As pessoas vão até João, caminham muitos quilômetros de Jerusalém, pelo deserto, até a margem do Jordão, para fazer essa pergunta para aquele homem que exercia um fascínio as pessoas do seu tempo. Até escritores fora do Evangelho, como Flávio Joséfo, por exemplo, também falam da figura de João Batista, atestando a historicidade dessa figura. Então, como João responde a essa pergunta: "O que devemos fazer?" Ele responde com aquele sentido ético, moral, universal. E se encontra em todas as culturas, em todas as religiões, todos os povos, todos os tempos e lugares. Porque o ser humano tem um senso ético dentro do seu coração, um senso moral. Aquela capacidade de discernir entre o certo e o errado. Nunca se encontrou nenhuma cultura que achasse bom mentir, enganar os outros, matar o inocente, praticar injustiças. Então, é algo, uma herança comum, aquela famosa regra de ouro: "Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti." Ela se encontra na boca do chinês Confúcio, do grego Sócrates, do rabino Hillel, judeu, que viveu alguns anos antes de Jesus.
Em todo o mundo se tem uma noção do que é certo e o que é errado, e aqui vem algo especial, porque as pessoas olhavam para João como aquele que não só pregava, mas também vivia de uma forma radical a sua pregação. Por essa autenticidade dele, por esse testemunho autêntico, radical dele, chamava a atenção de todos. E todos se perguntavam, então, como até hoje o ser humano se pergunta, será que esse é o caminho? Será que é isso que nos salva? Será que nós podemos continuar sonhando com um mundo perfeito, feito pelas nossas próprias mãos, pelo nosso esforço moral, pela nossa luta pela ética, pela justiça? E aqui João responde isso que nos deve levar também a refletir: eu não sou o Messias. Posso ser um mestre da moral, um mestre da ética, alguém que ensina, que testemunha também com seu exemplo as obras de Deus, as obras justas, mas eu não sou o Messias. E a humanidade deveria ter escutado com mais atenção essa declaração de João. E digo em especial também a nossa igreja, porque quantos católicos, irmãos e irmãs, são mais discípulos de João Batista do que de Jesus? E é ali onde João Batista encontra, naquela expectativa do povo, a oportunidade para dar o maior anúncio de todos, o mais alegre de todos: depois de mim vem alguém que é tão maior do que eu não sou digno de realizar nele o serviço do escravo mais humilde. Quando o Senhor chegava na casa, desatava as suas sandálias, lavava os seus pés, como Jesus mesmo vai fazer na última ceia, em sinal de humildade. João Batista diz: nem disso eu sou digno. E Jesus, no seu elogio ao Batista, vai dizer algo semelhante, vai dizer: de todos os nascidos de mulher, ou seja, do primeiro nascimento, segundo a natureza, não existe nenhum maior que João Batista. Ele chegou no auge da perfeição, mas ainda do horizonte do homem velho. E por isso Jesus completa: mas menor no reino dos céus é ainda maior que ele. Esse abismo, essa diferença, essa distância entre o velho, a ordem do velho mundo, da primeira criação, e da nova criação, do Novo Testamento, esse abismo, ele se encontra muito bem descrito nas palavras de João. Ele diz: eu mergulho vocês na água. Batizar, mergulhar. Eu faço a imersão de vocês na água, mas Ele vai fazer a imersão de vocês no Espírito Santo e no fogo. A água lava, purifica por fora, mas não tira aquilo que está dentro, não limpa o que está dentro. E Jesus diz que é de dentro do coração do homem que sai toda a maldade. Uma outra lição que o mundo não aprendeu, porque todos nós somos filhos de uma cultura que nos diz que o ser humano é bom e o que torna ele mal é o sistema, são as condições em que ele vive. Então basta você fazer uma revolução, uma engenharia social para mudar as condições externas,
que você vai ter um ser humano perfeito, renovado. E Jesus diz justamente o contrário, né? Nada, não é nada que está fora do homem que torna o homem impuro, é o que está dentro dele. Então é necessário renovar o coração. Quem é que pode renovar o coração? É só aquele que é capaz de criar todas as coisas, o Espírito Santo. Por isso João Batista fala do fogo e do Espírito Santo. O fogo que queima, que modifica, que transforma a matéria, e o Espírito Santo, que é o Criador, o Espírito que pairava sobre as águas no início da criação, o Espírito da visão de Ezequiel, e sopra sobre uma multidão de esqueletos e eles voltam a ter vida. O Espírito Santo do Salmo que diz: enviais o vosso Espírito e tudo é criado de novo, renovais a face da terra. Como nós costumamos invocar o Espírito Santo, né, com esse responsório: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então é nesse fogo e nesse Espírito que o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, vai fazer a nossa imersão. E ela acontece justamente no nosso batismo, onde o homem velho sacramentalmente ali se une à morte de Cristo e também recebe a sua vida ressuscitada, a vida que nenhuma morte mais pode tocar. Todos nós, sacramentalmente, quer dizer, dentro da realidade de Deus, por qual não existe passado, presente e futuro, tudo é um agora, né? Nós já estamos todos mortos e ressuscitados. É isso que vibrava no coração dos mártires, né, de ontem e de hoje. Não tenho nada a perder, ninguém pode tirar nada de mim, porque eu já entreguei a minha vida no batismo, e a vida que eu tenho agora, que eu recebi em troca, é uma vida que ninguém pode mais tirar de mim, porque é a vida divina, é a vida daquele que é a fonte da vida, que é Deus. Então, irmãos e irmãs, essa renovação do ser humano não é feita, não é possível de ser feita pelas nossas mãos, pela obra das nossas mãos. Pensem que a humanidade, desde o início, tenta construir um mundo perfeito, e muitas vezes deixa as coisas piores ainda do que eram antes. A gente passou por todo um século que o ser humano, com toda a força da sua ciência, da sua técnica, dos seus conhecimentos, tentou criar um mundo novo e um novo ser humano, e deixou atrás de si um rastro de morte, de destruição. E nós ainda não aprendemos a lição, continuamos ainda brincando de utopia. Então, irmãos e irmãs, como é importante escutar esse anúncio de João, um anúncio que é a grande notícia capaz de encher de alegria a humanidade inteira. Aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós. E isso explica também que o Pai do céu não enviou o seu Filho ao mundo para ser um outro guru, um outro mestre, um outro filósofo, nem sequer o melhor de todos. Não mandou ele para colocar no mercado das religiões, que já é bastante surtido, mais uma. Ele veio para nos dar a vida divina, e faz isso como uma obra da graça, como um presente de amor. Então,
também cai por terra aquela pergunta que as religiões fazem: o que nós devemos fazer? Porque o Evangelho não é o anúncio do que nós devemos fazer, mas do que Deus fez por nós, o que Ele realizou. E é o convite a gente abraçar na fé a obra dEle, para ver realizada na nossa vida a nova criação, a nova criatura, o homem novo, o mundo novo, o novo céu e a nova terra. Por isso, irmãos e irmãs, é tão importante a gente, nesse domingo da alegria, também encher o nosso coração de alegria. Fomos salvos, fomos renovados, nosso coração recebeu a nova criação do Espírito Santo, e já não é mais o coração de pedra, mas o coração de carne. E nós podemos presenciar e testemunhar isso na nossa vida, na medida da nossa fé. Lembrem que sempre que Jesus ia fazer um milagre, ele perguntava: você acredita que eu posso fazer isso? E depois dizia: seja feito de acordo com a tua fé. E quando o milagre acontecia, ele dizia: a tua fé te salvou. Como assim, Jesus? Não é tu que salvaste o doente, o cego, o leproso? Jesus diz: a tua fé te salvou, porque Ele está ali esperando a gente abrir o nosso coração pela fé, para Ele poder realizar a sua obra. E Ele quer realizar porque nos ama. Vamos pedir então nessa Eucaristia, irmãos e irmãs, que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente possa se abrir a toda essa graça, a toda essa nova vida que Ele veio nos dar, para que nós possamos também sentir os efeitos dela em nós, como os santos, que a Igreja coloca diante dos nossos olhos, para serem nossos exemplos intercessores, e assim encher o mundo dessa alegria pela vinda do nosso Salvador.